limite para as crianças e adolescentes nas redes sociais? A internet, para muita gente, é uma terra de ninguém, pode trazer problemas, principalmente para os mais novos. Cuidados os pais devem ter nesse sentido? A gente conversa com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Oi, Marcos, bom dia. Bom dia, bom dia. A gente já falou algumas vezes sobre a idade, o que você tem que ter para entrar em algumas redes sociais, que existe uma idade limite, uma idade mínima, mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas famílias, já que as redes sociais estão aí. Enfim, os pais ainda estão aprendendo a lidar com esse novo mecanismo, com a internet, com essa nova ferramenta, algo que não é da geração deles. Mas a internet também pode ser algo muito legal, mas pode ser algo muito ruim, com exposição, banalização mesmo da dor dos outros, né? A gente vê fotos, enfim, coisas muito constrangedoras. Como lidar com isso? Como impor esse limite ou como fazer esse alerta para a criança, para o adolescente, de que realmente aquilo ali é uma exposição não necessária? A criança precisa saber qual é a nossa opinião em relação àquilo que está acontecendo. Porque muitas crianças, ao verem fotos e ao verem brincadeiras a respeito de tragédias, piadinhas sobre acidentes, piadinhas sobre a dor do outro, a tendência dessa criança é perceber isso como absolutamente normal, já que está todo mundo fazendo. E não é porque todo mundo faz que está correto. Então, o que nós precisamos fazer? Comentários a respeito. A gente tem que falar assim: puxa vida, e se a família dessa pessoa estiver vendo essas fotos, como eles vão se sentir? Daí a criança vai pensar pela primeira vez sobre isso, porque não é natural que a criança pense assim. Piaget, um dos grandes educadores do século passado, fez uma observação bastante interessante, uma experiência. Ele pediu para as crianças desenharem o que a outra criança está vendo. E foi impressionante o que elas fizeram. Elas, no papel onde elas estavam desenhando, elas desenhavam exatamente o que elas próprias viam. Ou seja, elas não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e pensar dessa forma, imaginar o que a outra pessoa está sentindo. A gente chama isso de egocentrismo. Esse egocentrismo, quando permanece, é imaturidade do adolescente, imaturidade do adulto. E se for uma nação inteira egocêntrica, a gente chama isso de etnocentrismo, ou seja, um país que considera os outros inferiores. Então nós temos vários problemas relacionados à dificuldade de se colocar no lugar do outro. E a gente corrige isso na criança fazendo essas perguntas. Como que ela está pensando? E se uma criança vê isso? E se a mãe dessa criança estiver assistindo? Como que ela se sente? Fazendo esse tipo de pergunta. Aí a gente faz com que a criança também pense sobre isso. Marcos, pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas nem tudo que a gente lê, ouve, né? Ou, enfim, enxerga, é visto da mesma maneira, né? Os pais, às vezes, entendem que a criança está vendo aquilo como ele próprio está vendo, né? E não é o caso. E não é o caso, exatamente. Principalmente por essa dificuldade que a criança tem de compreender o todo, de compreender as regras maiores, regras sociais. Então, ela não vai ver a situação da mesma forma. Então, por exemplo, um acidente. Um acidente é grave, tem pessoas que morreram, famílias enlutadas. É muito triste isso. Então, o que a gente faz? O que o povo faz? Brinca com aquilo, faz uma piadinha em cima e tal. Existe uma explicação para isso, né? Quando a gente brinca com a tragédia, a gente está dizendo assim: ah, isso nem existe, isso não é real, então não vai me atingir. É uma forma da gente se proteger desse medo que a gente tem que aconteça conosco. Então é mais fácil a gente brincar com aquilo do que encarar a realidade. Pode acontecer aqui também. Então, para isso não acontecer, a gente faz a brincadeira. Então, claro que o ideal é que a gente não faça brincadeira e saiba que pode sim acontecer, mas é raro, é difícil. Então eu me livro desse pensamento, dessa dor, desse medo, de outro jeito. Mas a brincadeira existe dessa forma, para isso. A outra razão de que as pessoas brincam com a tragédia é quando eu olho que a dor do outro é muito grande, eu penso na minha e penso assim: a minha, então, nem é tão grande assim. Isso é uma forma de aliviar. É por isso que alguns programas de tiro, assassinato e de programas policiais fazem tanto sucesso. Por quê? Porque eu vejo que a tragédia lá foi tão grande, então a minha é menor. A minha eu consigo aguentar. E isso é um problema, porque daí quando eu digo assim: ah, a minha não tem problema, eu não resolvo a minha situação, eu deixo como está. E isso é um problema. Então a gente tem que ensinar as crianças o contexto, tem que mostrar tudo que envolve naquela situação. E para isso é muito diálogo, muita conversa e explicar para a criança o que outras pessoas sentem quando vê aquilo. Tem um caso recente que aconteceu na internet, foi feita uma página no Facebook, na rede social,
da mulher mais feia do mundo. E realmente ela é feia. E aí o que acontece? Os comentários assim, volta pro inferno, se você for pro inferno o capeta vai sair correndo, tipo de comentários assim. O que aconteceu? Essa mulher existe, ela viu o Facebook, ela tomou conta daquilo, mas por que ela é assim? Ela tem uma síndrome muito rara, ela sofreu pra caramba com isso, e hoje ela conseguiu transformar tudo isso numa coisa boa. Ela está fazendo palestras sobre autoestima e sobre a dor que as pessoas têm e tal. Então ela conseguiu, mas a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Então o que nós temos que ensinar a criança? Muito cruel, né? Que atrás da brincadeira existe um ser humano que está sofrendo e pode ser muito cruel aquilo que você faz. Agora, para tudo isso, para ensinar, para discutir, que é super importante, ensinar essa visão do outro para as crianças, é preciso estar junto, né, Marcos? É preciso estar ali do lado, não deixar as crianças usarem a internet livremente, né? E às vezes, quando a gente está assistindo, por exemplo, está assistindo a novela junto, né? Está assistindo a novela, de vez em quando faça um comentário. Meu Deus, não pode fazer isso, olha lá o que vai acontecer e tal. Porque a novela, como ela brinca muito, por exemplo, com o sentimento de vingança, quando acontece uma cena de vingança, a gente, yes, ainda bem, ferrou. Então a gente curte aquele momento. Mas o que a gente está fazendo? A gente está apoiando a vingança, apoiando a dor, apoiando a maldade contra outra pessoa. Se a gente não faz absolutamente nenhum comentário, a criança percebe isso como sendo esse o modelo, esse o padrão que a gente precisa seguir. Então, corte isso e ensine teu filho o real. Tá certo. Obrigado, Marcos. Obrigada, Foi um prazer Marcos. estar aqui. Bom dia. Joia.